Salve Maria Santíssima. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre nossa querida, grande Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja. Muitos livros, graças a Deus, foram escritos sobre esta grande doutora da Igreja. No entanto, o padre Juan Arintero, no seu livro, ele faz um alerta. Existem muitos livros, acerca dos santos, que muitas vezes ele fala em específico sobre Santa Teresa, vão distorcendo aquilo que os santos falaram. E às vezes não é nem por malícia, por maldade. Às vezes acontece muitos equívocos em relação a isso. Mas também, agora não é o padre Juan Arintero que fala isso, no caso sou eu que estou a falar. Hoje se coloca o seguinte: esse santo era muito humano. Vamos ver a humanidade desse santo. Veja como ele sentia as nossas dores. E a gente esquece de ver o sobrenatural, a graça de Deus, o Espírito Santo conduzindo essa pessoa. Ninguém é santo porque é melhorzinho. Ninguém é santo porque é legal. Não. Tem pessoas que são legais, são boazinhas e podem se perder eternamente. É interessante que esses tempos agora, eu conversava com uma pessoa e essa pessoa, de forma muito inocente, falou assim, o seguinte para mim: Oséias, tu conhece pessoas que não rezam, não acreditam em Deus e são santas? Não conheço. Pois eu conheço. Aí ele foi falar, que essas pessoas faziam coisas muito boas, eram generosas, aguentavam muitos sofrimentos, e outras coisas mais. E eu não vou deplorar nem desdenhar dessas pessoas. Mas isso não é um santo. Um santo não é uma pessoa que faz algumas coisas boas, que aguenta algumas dores. Não. O santo é alguém que se uniu a Deus e que se une a Deus, que é conduzido pela vontade dele. Não tem como eu dizer que alguém é santo e essa pessoa está em pecado mortal. As pessoas confundem santidade com naturalismo ou com virtude adquirida. Ou seja, existem pessoas que naturalmente são calmas, são mais generosas, são virtudes ali naturais, são mais pacientes, perdoam com mais facilidade. É próprio do temperamento, da criação que ela teve, dos valores que ela foi adquirindo, viver aquilo com uma certa dificuldade ou certa facilidade, mas vivencia aquilo. Não quer dizer porque eu tenho uma certa facilidade de perdoar, sou razoavelmente generoso, sou simpático, é bom conviver comigo, que eu sou santo. Não. Hoje nós nos apressamos demais em dizer que alguém é santo. Fulano é santo, viu? A gente esquece essa escada de santidade. A escada do céu, como fala São João Clímaco. É um caminho, são degraus. Que a graça pode fazer a gente pular alguns degraus e passar por eles mais rápido? Pode. Só que a pessoa não passa de pecador, pelo menos no processo normal, para um santo de sétima morada de uma vez só. De um grande pecador para um santo de sétima morada. Não. Há um processo de sacrifício, mortificação, renúncia, abnegação, vida de oração, perseverança, jejum, vigília, crescer nas virtudes, muitas dores, cruz. É o caminho. Só que às vezes a gente vê assim, alguém fez um seminário, aí deixou de beber, deixou de usar drogas,
deixou de falar da vida alheia, deixou de ter relação antes do casamento, deixou de se masturbar, deixou de ver pornografia, deixou os pecados mortais. A pessoa é santo. Não, de jeito nenhum. Glória a Deus que ela saiu desses pecados mortais. Mas dizer que alguém é santo só porque, por exemplo, ela teve uma experiência com Deus, aí deixou os pecados mortais. E às vezes não está nem com muito tempo que ela deixou. Está com um tempo muito breve. 6 meses, 1 ano, e a gente é santa, essa pessoa é muito santa, né? A gente tem uma visão muito errada. Porque existe a pessoa que vive na impiedade, no pecado. Existe a pessoa que se converte. Existe a pessoa que vai crescendo na virtude. E vai crescendo, crescendo mais ainda. E que vai chegando a uma vida de santidade. Tem pessoas que até são virtuosas, mas não são santas ainda. Então a gente tem que parar de canonizar as pessoas tão rápido ou demonizar demais, né? A gente faz muito isso. Voltando à questão de Santa Teresa de Ávila, existem muitas incompreensões em relação ao castelo interior, mas em relação a várias outras coisas dos livros de Santa Teresa, o Caminho de Perfeição, o próprio Livro da Vida e vários outros, né? Há uma incompreensão. Uma das coisas dentro do castelo interior, dentro do tema do castelo interior, é que as pessoas por um tempo, por um período, ficaram muito temerosas, achando que era meio esquisito aquilo que Santa Teresa ensinava, era diferente, e depois se viu que não era. Era totalmente fidedigno à sã doutrina. E Santa Teresa de Ávila ela é comparada aí com grandes místicos, como Ricardo de São Vito, como São Boaventura, como o Dionísio Areopagita, né? E vários outros grandes místicos. O grande São Bernardo, né? Estou falando a nível de mística, né? E Santa Teresa, de forma muito tranquila, mas muito profunda, por obediência, vai apresentando aquilo que Deus realiza na alma dela. Só que foi um período muito difícil, né? Do tempo que ela fez esses principais escritos, em especial o Castelo Interior. Após a morte de Santa Teresa, houve várias incompreensões em relação ao Castelo Interior. Uma das incompreensões em relação ao Castelo Interior, sobre as moradas, né? Ficou pessoas entendendo de forma equivocada uma prática supersticiosa, entre aspas, né? Como assim? É aquela coisa, as pessoas fazem isso também, infelizmente, hoje com os temperamentos, né? Como se fosse algo apenas para você rotular alguém. Tu tá em qual morada, hein? Apenas de curiosidade, né? Olha, o Pedro, o Ângelo, o Davi faz isso, tá na primeira morada. Não, mas o Oséias já tá fora do castelo. Aí fulano, não é assim, não é signo, não é um horóscopo místico. Não é assim que a gente compreende a vida espiritual. Às vezes a vaidade, olha, eu já estou na terceira morada. A pessoa começa a ler Santa Teresa, aí acha que está na primeira morada. Aí começa a ler, acha que está na segunda. Aí continua lendo, acha que está na terceira. Depois a pessoa acha que está nas 3. Depois a pessoa acha que está fora do castelo. Ou seja, não compreende coisas mínimas. Quem está fora do castelo é quem não reza e está em pecado mortal. Esse está fora do castelo. Ou seja, está fora dessa mínima união com o rei. Então a grande meta de entrar no castelo é a meta de unir-se ao rei. E a meta maior é essa união, é o matrimônio espiritual. Só que na primeira morada já tem a união. Mas que união, Zé? A união transformante, os desponsórios? Não. A união mínima, que é de alguém que está na graça de Deus e tem a caridade e por isso está ali, unida a Deus. Ela pode comungar, ela pode rezar e elevar a mente a Deus. Ou seja, há essa união mínima com o Senhor. Não é aquela união transformante, não é aquela união de 6ª, 7ª morada, não. É a união mínima de primeira morada,
de alguém que começou a ter os primeiros vislumbres das visitas de Deus, da presença de Deus na sua alma, da transformação que Deus começa a realizar, do desejo de dar-se a Deus, de renunciar por amor a Ele, de matar o homem velho. Então, tudo isso é muito presente dentro do caminho de perfeição, né? Não o livro, mas o caminho de perfeição. E acontece que muitas vezes a gente acaba transformando o tema da teologia mística em uma certa vaidade. Olha, eu estou lendo tal livro. E tu está lendo qual? Né? Mas aquela coisa de criança meio abobalhada. Não é que a gente não possa se empolgar em ler os livros, compartilhar, incentivar que os outros comprem, instruir sobre eles. Pode, não tem problema, isso é bom. O que não pode é a gente achar que entende a vida espiritual só porque leu um livro espiritual. Ou então que está vivendo a vida espiritual só porque leu um livro espiritual. Não. A vida espiritual não funciona de ficções. Não funciona no mundo imaginário. Não funciona em um mundo irreal, fantasioso. A santidade, ela dói. A santidade, ela exige. A santidade, ela arranca de nós. Nos faz homens e mulheres violentos. Violentos em que sentido? Homens e mulheres mortificados, que matam a vontade própria. Que não ficam com penas de si mesmo. Não ficam, ó, como eu sou belo, ó, como eu sou santo, ó, como eu sou virtuoso. Ou então, ó, como eu sou um grande pecador. Não, a vida espiritual não é assim. Não é cheia de milindres nem de frescuras. A vida espiritual, sobretudo, ela é discreta. Há discrição na vida espiritual. E a gente tem muita dificuldade de ser discreto na vida espiritual. Se alguém fala que tem um dom espiritual, a pessoa, eu também tenho outro dom, eu tenho esse e aquele, e a pessoa se empolga, né? Aí alguém conta um testemunho de milagre, ela, pois eu tenho 2, 3, 4. Ou seja, nós somos tagarelas acerca das coisas espirituais. A gente tem às vezes uma forte mover de Deus na nossa oração, e a gente quer sair contando para todo mundo. Isso é normal? É. Mas não é normal que toda oração que eu tenha, esse toque da graça que vai me transformando, que eu saia contando para todo mundo. É preciso a gente ter discrição para que esse processo de transformação em nós vá acontecendo. Isso leva tempo. Às vezes a gente fica mendigando que os outros digam, olha como você está mudado, olha como você é melhor, olha como você cresceu. E a gente fica, é mesmo, eu era muito assim, agora eu não sou mais. Ou seja, isso é muito medíocre na vida espiritual. Quando nós temos essa exibição das nossas virtudes. As pessoas devem perceber as nossas virtudes, nós devemos buscar viver uma vida virtuosa, mas não como uma coisa de exibição, para exibir-se, sendo essa a motivação. Não, de forma alguma. Isso é terrível para a vida espiritual. Então, quando nós estudamos em relação ao castelo interior, a gente deve começar primeiro a entender isso. Qual é a razão por que eu estou rezando? Para me unir a Deus. Por que eu estou rezando o rosário? Para me unir a Deus. Por que eu estou comungando? Para me unir a Deus. Por que eu estou lendo um livro espiritual? Para me unir a Deus. Por que eu estou fazendo jejum? Para me unir a Deus. Por que eu estou fazendo vigília? Para me unir a Deus. Por que eu estou renunciando à minha vontade própria? Para me unir a Deus. Por que eu quero ser padre? Para unir a Deus. Por que eu quero casar? Para me unir a Deus. Por que eu quero ser celibatário? Por aí vai. Se isso não for a meta última e primeira da nossa vida, esse alfa e ômega, então as coisas vão desandar logo logo. A gente cansa. Cansei. Enjoei de vida espiritual, não quero mais, muito chato, muito sofrimento, não quero.
Então, o Padre Juan Lintero, nesse livro Teologia Mística de Santa Teresa, pela editora Cristo e Livros, né? Ele vai falar um pouquinho, já no final, né? Aqui ele vai falar das problemáticas, dos mal entendidos acerca do pensamento de Santa Teresa, pessoas que entendem errado o pensamento dela, e depois ele vai falar um pouquinho sobre cada morada, né? Sobre a primeira, a segunda e tudo mais. E eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Sobre a questão das moradas. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, não sei se... Eu vou ler aqui o que o Padre Juan Lintero fala. Assim, em todas essas moradas, ele dá sinais de sua presença, e até deixa ouvir sua voz. Embora essa se perceba, tanto melhor quanto mais perto dele se está. Ou seja, já se começa a ouvir a voz do Senhor quando se entra no castelo, né? Pois aquela divina sabedoria, que encontra suas delícias em morar com os filhos dos homens, a todos quer se comunicar, e se comunicará de forma progressiva, contanto que não resistam aos seus convites. Ou seja, o Senhor vai convidando a avançar na vida espiritual. A gente não pode resistir, né? Não deve, melhor dizendo. Por isso, a todos ele chama com cativante amor, dando vozes não somente no alto, mas no meio do caminho e nas portas da cidade, e mesmo fora, se dirigindo a todos os filhos dos homens. Ou seja, a pessoa mesmo fora do castelo, mas o Senhor vai convidando com a sua graça para que ele comece a caminhar na vida espiritual, né? E até envia suas criadas ao castelo e às muralhas, a fim de que chamem os pequeninos para que venham a ela. Ou seja, manda as pessoas evangelizarem, né? Os convites da graça através das pessoas, através dos seus santos anjos, né? Também. A fim de que chame os pequeninos para que venham a ela. Boa noite, Beatriz. Vinde, comei meu pão e bebei o vinho, é o chamado do Senhor, né, que preparei para vós. Deixai a infância e vivei como homens perfeitos, entrando pelas vias da prudência. Provérbios 8, do versículo 1 ao 4. No castelo interior, há 3 moradas para estes pequeninos, que ainda não entendem bem a linguagem da sabedoria. 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao 16. Mas que não por isso deixam de ouvir de algum modo sua voz, ou a dos seus mensageiros, e seguir às vezes, com mais ou menos fidelidade, suas inspirações. Ou seja, na primeira, segunda e terceira morada, a pessoa escuta a voz do Senhor, né? E vai atendendo a algumas das inspirações. Como não despertaram ainda seus sentidos espirituais, andam como crianças ou pequeninos em Cristo, ao modo humano. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. Hebreus 5, versículo 12 ao 14. Mas mesmo assim, seguindo as luzes que recebem, ainda que acomodadas às pobres condições de sua própria razão, praticando ao seu modo como melhor podem as virtudes cristãs, vão vivendo verdadeira vida divina, embora muito imperfeitamente, até que pouco a pouco, com a crescente docilidade às suas inspirações, e conforme vão despertando com isso, e se desenvolvendo os mencionados sentidos, conseguem começar a viver cada vez melhor essas inspirações, né? Então, o que ele está falando aqui para nós, Padre Juan Lintero, né? Ele está dizendo que
nessa primeira, segunda e terceira morada do castelo interior, Deus manifesta a sua graça, os seus convites, a sua voz poderosa, mas a pessoa ainda não está muito sensível ao mundo sobrenatural, aos sentidos espirituais. Ela está muito presa ainda às coisas desse mundo. Ela não consegue enxergar, ouvir, estar atenta e dócil à voz de Deus como deveria, né? Aí já na terceira para a quarta morada, olha o que acontece aqui, ó. Acontece essa transição do modo humano ao supra-humano, ou seja, que supera algo do natural para o sobrenatural, né? Do modo ativo para o passivo, ou seja, não, você até faz algo, mas é Deus que prevalece. Ou seja, do viver ascético ao místico. Se passa quase tão insensivelmente como da segunda para a terceira, e como da quarta para a quinta, e dessa para as moradas seguintes. Então vamos falar de cada morada aqui, certo? Bem direitinho. A primeira morada é onde a alma começa a entrar em si mesma, fugindo do ruído da conversação, melhor dizendo, da conversação terrena, dos perigos do mundo e das seduções do maligno. Então, na primeira morada, o que acontece? A alma começa a entrar em si mesma, questão também aqui aos poucos, né, do autoconhecimento, aos poucos, para a qual são necessários especiais proteções e purificações, considerando as verdades eternas para ajustar a elas nossa conduta e as próprias misérias para melhor nos livrar delas e nos fundar na verdadeira humildade, e invocando ao menos, com orações vocais, a divina misericórdia, para que nos livre de todo mal e nos encaminhe pelas vias do bem. A porta para entrar neste castelo, diz Santa Teresa, é a oração e a consideração. Não digo mais mental que vocal, que sendo oração, há de ser com consideração. Isso aqui é um pouquinho sobre a primeira morada, né? Tem mais coisas, mas eu li o principal, né? Mas ainda sobre a primeira morada fala o seguinte. Porque aqui não percebe com quem fala e o que pede, e quem é que pede a quem não a chama oração, ainda que muito mexa os lábios. Ou seja, começou na primeira morada, a pessoa não tem orações meditativas, mas é mais oração vocal, mas não é uma meditação muito profunda. Mas ela tem que estar concentrada. Estou rezando o Pai Nosso, por exemplo. Eu estou concentrado para quem eu estou rezando, o que eu estou rezando, como eu estou rezando. Porque se assim eu não fizer, Santa Teresa fala que isso ela não considera nem oração. Se a pessoa ficar só Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça, bem, e não está nem aí, no mundo da lua, né? Isso não é oração. As que assim oram são almas tolhidas, que se não vem o Senhor mesmo a mandar que se levantem, estão bastante desventuradas e em grande perigo. Aquelas que enfim entram no castelo são as que têm bons desejos e alguma vez, ainda que de tarde em tarde, se encomendam ao nosso Senhor e consideram quem são. É grande coisa o próprio conhecimento e vê que não vão bem para encontrar a porta. Então aqui é um pouquinho sobre a primeira morada, certo? Que eu falei. Do castelo interior. Eu vou fazer no canal do YouTube sobre todas as moradas, aulas mais abertas. Aulas abertas, melhor dizendo, certo? Mas eu também já tenho um curso sobre o castelo interior. Quem quiser adquirir comigo, pode falar no privado, tá certo? Então o livro que eu estou usando como base é esse aqui. Teologia Ascética, aliás, Teologia Mística de Santa Teresa, do padre Juan Arentero.
graça e para todos.